7h45, eu quero entrar agora no caso da família Aguiar. Já são cerca de 20 dias de um sumiço e de um mistério que tomam conta da região metropolitana. Muitas perguntas completamente sem respostas. A polícia não conseguiu chegar até agora ao Fox vermelho, o carro que é flagrado pela câmera de segurança entrando e saindo da residência da Silvana no dia do sumiço. E o mais importante, onde estão Silvana e os pais? Informação que recebi é que o policial militar preso, o ex-marido da Silvana, se manteve em silêncio no depoimento na delegacia. A defesa alega inocência. Só que as provas começam a ser cada vez mais contundentes. O conjunto probatório faz o cerco se fechar a cada dia, apontando ele como principal suspeito, tanto que a justiça autorizou a prisão temporária. O que a gente espera é que no momento em que os advogados perceberem que não tem como escapar diante das provas, ele possa passar a ser um colaborador da justiça, visando depois uma redução de pena, o que está previsto no nosso Código Penal. E ele sabe, ele estudou para concurso para ser policial militar. Embora a própria Silvana, em áudio revelado aqui no Guaíba no Ar, tenha dito que ele era um grande falcatrua. Isso, opinião de alguém que conviveu dentro da mesma casa por mais de 10 anos. Mas detalhe, eu conversei com pessoas da própria Brigada Militar que conheciam o soldado e se disseram completamente surpresas que ele era um homem acima de qualquer suspeita. Policiais militares, inclusive, que participavam de jogos com ele, que participavam de atividades de lazer, disseram que era alguém de fino trato, que parecia ser gente boa. Pessoas que estão surpresas nesse momento. Liliane Pereira, bandido não tem rosto, bandido não tem roupa. Pode ser uma farda ou pode ser um chinelo e camiseta, como essa roupa que ele chegou na delegacia no flagrante exclusivo da Record Guaíba. Liliane Pereira, estamos trazendo dia após dia novidades em primeira mão. Ontem fomos a primeira equipe a falar sobre a motivação, que seria um atrito em relação à formação do gurizinho, problemas alimentares, problemas gastrointestinais, havia inclusive uma denúncia para o Conselho Tutelar, ou seja, o caso já tinha subido de nível, não era mais uma briguinha entre ex-maridos, já tinha autoridade no meio. Liliane Pereira, e as atualizações das últimas horas, vai ser um dia movimentado na delegacia, já tem investigador por lá inclusive, Lili. Isso, Lara, exatamente. A nossa equipe teve a sorte, vamos dizer assim, de estar na rua justamente no momento em que ia acontecer essa coletiva de imprensa que nós acompanhamos na terça-feira, dando então a informação de que esse homem havia sido preso. E dentro de todas as questões que foram abordadas, uma delas que foi apontada pelos policiais como uma dificuldade foi o não saber aonde começar a procurar, porque houve esse questionamento de por que uma perícia na casa não foi feita antes ou na chácara, enfim, porque a princípio se tratava de um desaparecimento e que depois foi se tornando a possibilidade de homicídio cada vez mais forte. E é justamente essa linha que a Polícia Civil está abordando, está trabalhando com essa possibilidade de feminicídio da Silvana e duplo homicídio, então, por causa dos pais dela. E a nossa equipe de produção, de reportagem, conversou novamente com o delegado Anderson Speer, que está sendo responsável pela investigação, para que ele nos traga atualizações e a gente vai acompanhar agora o que ele disse, Lara. Então a gente tem trabalhado bastante no sentido de apurar movimentações, né, e outros dados para tentar descobrir sobre o paradeiro, né, desses, agora podemos dizer, né, e eu acho que esse é o mote da nossa investigação, infelizmente, né, dos locais onde poderia ter sido escondidos os corpos das vítimas, né. A polícia já fala claramente em corpos. O grande desafio é a extensa área de zona rural, não apenas em Cachoeirinha, mas também em outros municípios vizinhos na Grande Porto Alegre. Você pega Viamão, que tem uma
extensa zona rural, áreas de mata fechada, temos também aí Gravataí. Então o desafio para a polícia é muito grande, é procurar agulha no palheiro se não tiver uma informação mais concreta. Por isso eu acredito que vai chegar um momento em que esse policial militar preso vai ter que ajudar a investigação em troca de algum benefício. Porque o que a família deseja nesse momento e os vizinhos é dar um desfecho digno para essa família. O mínimo é um velório à altura do que eles merecem. E é a polícia que está falando em corpos claramente a partir desse momento. A Silvana, o seu Isaíl e a dona Dalmira, pessoas trabalhadoras. A Silvana venceu um câncer. A Silvana venceu um casamento em que ela era traída, segundo as pessoas mais próximas. A Silvana se dedicava única e exclusivamente à família e ao trabalho, não fazia mais nada, não tinha outro relacionamento, como muitas pessoas começaram a perguntar, né, Lili? Começaram a questionar, não tem outro homem? Não. Ela se dedicava ao filho e à família. Liliane Pereira, qualquer notícia pode acontecer a qualquer momento porque a polícia está mobilizada. Existe, Lara, uma expectativa muito grande em torno desse caso, principalmente porque a gente sabe que o silêncio da polícia em relação a diversas informações é muito importante ao longo do que vai sendo descoberto. A gente aguarda também o resultado de perícias que foram feitas, que também foram divulgadas. Foi divulgada essa expectativa, o aguardo por esses resultados também por parte da polícia, e a gente fica atento a tudo que possa acontecer. A gente tem outra sonora que nós vamos acompanhar do delegado, mas antes disso, eu queria dizer que a nossa produção, ela tenta descobrir coisas, né, por fora do que está acontecendo, fazendo ali aquela análise, por exemplo, das redes sociais. E nessas redes sociais consta ali que esse homem que foi preso, ele é advogado, além de ser integrante da Brigada Militar, e ele sim tem outro relacionamento. E então a gente já fica pensando, Lara, um homem que pertence à Brigada Militar e que é formado em Direito, tem ali todos os recursos para entender como deve proceder para que não consiga ser considerado culpado de fato, para não dar à polícia elementos que levem a mais provas. Portanto, também existe uma expectativa em torno desse período de prisão, porque ela é, de fato, temporária. Então, se não houver conteúdo suficiente, ele vai ter que ser liberado pela justiça para que siga, então, em liberdade. A gente acompanha agora, novamente, outra fala do delegado. Lara. O que eu posso dizer é que todos os dados, né, que foram solicitados e foram analisados, eles serviram de fundamento, claro, para a obtenção da prisão temporária. A soberba de imaginar que vai cometer um crime perfeito é o primeiro passo para deixar rastros. E eu confio no trabalho da polícia para identificar exatamente esses fios soltos que alguém que se imaginava acima da lei deixou para trás e que se possa esclarecer todos os detalhes que por enquanto seguem sem resposta.